Olá, meus irmãos, estamos nessa série de vídeos porque cada, abre aspas, igreja, fecha aspas, entende as escrituras da sua maneira, sendo que o pior de tudo é quando essas, abre aspas, igrejas, fecha aspas, igrejas se contradizem, trazem doutrinas opostas entre si, gera dúvida nos irmãos, né? E as escrituras dizem, ai daquele que fizesse perder um dos meus pequeninos, melhor era lhe atar uma corda no pescoço e jogar ao mar, né? E muitos ficam desanimados, cansados, perdem as forças para orar porque não entendem as escrituras, sendo que cada igreja vai trazer de um jeito. Então o irmão, ele conhece o evangelho da salvação nos 4 primeiros livros do Novo Testamento, e ele então reconhece-se um pecador perdido, separado de Deus, e não vê solução para o seu problema, a não ser no próprio Deus, que enviou seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele se vê na oportunidade de ser salvo dos seus pecados e aceita Jesus como seu Salvador e recebe a paz do Espírito Santo. O Espírito Santo o sela e passa a morar nele. Este é você, espero eu, porque esse canal é dedicado a irmãos, né? Não é um canal evangelístico, é um canal dedicado a salvos, a crentes, mas muitos que Deus já está chamando, embora ainda não tenha crido no Senhor Jesus, pode ter acesso a esse canal, Deus o sabe, né? E também, de alguma forma, Deus possa usar esse canal para levá-lo à salvação, à vida eterna, né? Você pode comentar embaixo e nos chamar também e falaremos a respeito. Mas o canal é dedicado a crentes, a salvos. Bom, o irmão ele é salvo e ele começa a crescer nos evangelhos, começa a ver esse amor maravilhoso do Senhor Jesus e crescer nele, mas ele começa a se deparar com as doutrinas da religião a qual ele ouviu o evangelho. E essa religião mistura mentiras, mentiras e mais mentiras dentro do evangelho. E essas mentiras começam a criar confusão em sua mente. Então ele pensa em mudar de religião, vai para outra religião cristã, começando aí pela primeira oficial, né, foi a Igreja Católica, depois veio as suas filhas, as evangélicas, filhas que se rebelaram, né, contra a mãe, começando por Calvino, Lutero, etc., né, por esses. Depois outros se rebelaram contra esses, e assim foi surgindo falsas igrejas à torta e direita. Mas, por exemplo, algumas igrejas cristãs dizem que deve dar o dízimo. O R.R. Soares, por exemplo, que é um líder evangélico, falou que quem não dá o dízimo está roubando a Deus e vai para o inferno, porque ladrão não entra no céu. Outras dizem que tem que guardar o sábado. Quem não guarda o sábado vai para o inferno. E essas religiões que dizem que tem que guardar o sábado e tem que dar o dízimo, senão vai para o inferno, elas se circuncidaram, seus homens, seus líderes religiosos? Irmão, você sabe o que é circuncisão? Circuncisão é cortar parte do órgão genital masculino. O dízimo, a circuncisão e o sábado são tão importantes que eles estavam antes da lei de Moisés e foram continuadas na lei. A lei acrescentou eles. Eles eram uma prática que não tinha nada a ver com a lei. Antes da lei já era feita essa prática. Os judeus já faziam voluntariamente o dízimo. Foi Abraão que deu o dízimo sem Deus pedir. Então aquele que guarda o sábado, ele se circuncidou? Ou é só o que é conveniente? E aquele que dá o dízimo, ele guarda o sábado e é circuncidado? Essas perguntas nos levam a reflexões sobre a palavra de Deus, irmãos. Dízimos, circuncisão, guarda de dias, alimentos imundos, são doutrinas, mandamentos, ensinamentos para o povo judeu no Velho Testamento. No Velho Testamento. Não no Novo. Não é para a igreja. A igreja do Senhor Jesus, fundada no ano 30,
pelo próprio Senhor Jesus. Ele disse em Mateus 16, sobre esta palavra, quando ele pergunta, quem dizes que sou? Uns dizem que é profeta Elias, outros é João, outros é aquele outro. E Pedro respondeu, tu és o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus disse para Pedro, não foi carne e sangue que te revelou isso, foi o Pai que está no céu. Sobre esta palavra, qual palavra? A que Pedro disse que ele era o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. Então, sobre a verdade de quem é o Senhor Jesus, ele edificou a igreja dele. Edificarei no verbo futuro, por quê? Porque ela ainda não existia. Ela nasceu em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo veio à terra e selou os crentes naquele momento e permanece na terra, selando todo novo crente. Cada alma que nasce de novo, João 3,3, importa-vos nascer de novo. Cada alma que aceita o Senhor Jesus, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos a vida eterna. Nós vamos ter um corpo novo. Carne e sangue não vão habitar no céu. João 14, o Senhor Jesus diz, eu vou para o Pai, vos prepararei uma morada, ou seja, um corpo novo. Ele ressuscitou em corpo, alma e espírito, não foi uma alma vagante ou um espírito vagante, foi corpo, alma e espírito. Nós seremos trinos, corpo, alma e espírito no céu. Nós temos um corpo novo preparado para nós, e nós somos selados pelo Espírito Santo. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Essa igreja, ela é organizada e edificada pelos apóstolos e pelos ministérios que nós estamos tratando aqui. São 5 ministérios: apóstolo, profeta, pastor, mestre, evangelista. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro ministério, que é apostólico. Quando nós compreendemos a edificação da igreja consiste referente ao conhecimento da palavra de Deus para a igreja, as práticas da igreja estão nas cartas dos apóstolos, principalmente do apóstolo Paulo. Ele veio trazer a doutrina para a igreja. O apóstolo Pedro, ele tinha o dom de pastor. Ele tinha um duplo ministério, ele era apóstolo e pastor das ovelhas de Israel. Ele não entendia muito bem a doutrina da graça. Tanto que em 1 Pedro, capítulo de número 3, o nosso amado irmão Pedro escreve, nosso amado irmão Paulo, o que ele escreveu não veio dele. É revelação de Deus, foi Deus que mandou ele escrever. Faz parte das escrituras também, assim como o Velho Testamento. Porém, é de difícil interpretação, é difícil de entender o que ele escreveu. 1 Pedro capítulo 3, ele vai dizer que o que Paulo escreve não é Paulo que está escrevendo. Por isso, as cartas de Paulo não são ensinadas a fundo nas falsas religiões cristãs. Por quê? Porque elas trazem a doutrina, e lá não tem dízimo para a igreja. O dízimo só podia ser dado à tribo de Levi, e somente em mantimento, nunca em dinheiro. Nunca na Bíblia você vai encontrar, nos 66 livros canônicos, você vai encontrar dízimo em dinheiro, só em mantimento. Ah, mas não existia dinheiro naquela época. Sim, irmãos, dinheiro existe desde Gênesis capítulo 17, quando nosso amado pai na fé, Abraão, pagou com 30 moedas um campo para enterrar a sua mulher. Na cultura judaica, em Israel naquela época, a terra ela era conhecida de alguém quando tinha o túmulo em cima. O que diz que a nossa terra é nossa? Um papel. O cachorro, a terra de um cachorro é a urina. Onde ele marca os cantos ali, aqui é meu. Do homem é um documento, uma escritura. Naquela época era o túmulo de um familiar. Aquela terra pertencia àquela família ali. Abraão comprou com 30 moedas de prata. Já existia dinheiro naquela época lá. O Senhor Jesus diz aos fariseus, vós dais os dízimos do endo, do hortelã, do cominho,
da pomba, do gado, qualquer coisa. Nunca em dinheiro. Você nunca vai encontrar, porque não podia ser dado em dinheiro. E só a tribo de Levi poderia receber, as outras tribos não. O pastor da igreja, qualquer igreja que pede o dízimo, ele é da tribo de Levi? Ele é judeu? Dessa tribo? Não é, né, irmãos? Porque o dízimo não é para a igreja. Não é. E a doutrina dos apóstolos, ela vai nos ensinar. O apostolado vai nos ensinar. E o apóstolo Paulo, ele traz a revelação que estava oculta aos judeus. Quando o Senhor Jesus, em Lucas capítulo 11, ele ressuscita Lázaro, Marta e Maria falam, nós sabemos que ele será ressuscitado na ressurreição do último dia. E Jesus diz, eu sou a ressurreição. Os judeus criam na ressurreição dos mortos já. Mas a doutrina dos apóstolos, ela traz conhecimento para a igreja, revelações que os judeus não conheciam, como o arrebatamento, por exemplo. Pedro, em capítulo 13, ele fala da vinda do Senhor, da vinda, não do arrebatamento, porque os judeus não conheciam, Pedro era apóstolo dos judeus. Então, o apostolado, ele vai trazer a edificação, que é as cartas, as escritas. As escritas para a igreja. Tinha as escritas para os judeus, tinha escritas para os gentios, os evangelhos. Os evangelhos são para o mundo. O mundo deve ouvir o evangelho para crer no Senhor. Mas depois que creu, faz o quê? Anda com os irmãos em novidade de vida, crescendo no Senhor. Mas qual igreja? A igreja do Senhor Jesus, ensinada pelos apóstolos, principalmente pelo apóstolo Paulo, que traz a doutrina, como os pais devem criar os filhos. Onde está escrito isso para a igreja? Apóstolo Paulo. Como a mulher deve se comportar no culto, na assembleia? Apóstolo Paulo. O Senhor Jesus não ensinou nada disso fisicamente, porque ele veio morrer e dar a vida para nos salvar. Como é que ele vai ensinar alguém que está morto? Ele não pode ensinar um morto. Depois que nós aceitamos o Senhor Jesus, nós recebemos vida, aí nós conseguimos aprender. Um vivo pode aprender. Efésios capítulo 2 diz, vós estavam mortos em vossos pecados e ofensas, mas Deus vos vivificou. Quando? Quando nós cremos no Senhor Jesus como nosso Salvador. Agora nós somos vivos. Vivo pode aprender. O Senhor Jesus foi ao céu, deu dons aos homens para a edificação da igreja. E esses dons, eles são variáveis. Por exemplo, amado irmão, tem o dom do socorro. Quando o apóstolo Pedro, em Atos capítulo de número 6, ele é chamado, as viúvas dos judeus, elas estão sendo favorecidas, enquanto as viúvas do grego estão passando necessidade. Deus se preocupa com o nosso corpo físico também, mas é secundário. Primário é a vida eterna. É a salvação, é o nosso espírito, é primário. Depois o corpo, mas o corpo tem sua importância também para Deus. Então Pedro fez o quê? Reuniu-se com os apóstolos. Não é bom que nós cuidamos disso. Vamos escolher homens capazes para cuidar disso e nomeá-los diáconos, e eles cuidarão disso. Nós continuaremos no nosso chamado, que é o ministério da palavra. Os apóstolos trouxeram a palavra, a doutrina para a igreja. A doutrina para a igreja. Porque os irmãos foram salvos, mas não, como é que iam viver? Aí o que aconteceu? Os irmãos queriam guardar o sábado, queriam dar o dízimo, queriam circuncidar. Os judeus, né? E os irmãos que se convertiam em outros países queriam continuar adorando imagens, queriam continuar tendo sexo ilícito, casado com várias esposas, queriam continuar vivendo do seu jeito. Porém, agora salvos. Por quê? Porque eles não tinham doutrina. Aí houve um concílio lá entre os apóstolos, em Atos 15, onde foi definida a doutrina. Então vamos estudar o apostolado, irmãos. É o apostolado, juntamente com os 5 ministérios, apóstolo, profeta, mestre e evangelista, e pastor,
que vai dar o crescimento do corpo. Vamos ver Atos capítulo de número 2. Bom, vamos lá então, irmãos. Atos capítulo 2, verso 42. Irmãos, é uma série de mensagens doutrinárias. Não é uma mensagem salvífica, uma mensagem motivacional, é uma mensagem doutrinária. Então ela requer um certo tempo, uma certa disposição em aprender. Então nós já estamos 15 minutos do vídeo. Você que está gostando, clique no sininho, se inscreva no canal. Vamos lá. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, ou dos profetas, ou dos juízes. Não, dos apóstolos, irmãos. A igreja ela perseverou na doutrina apostólica, não dos profetas e dos juízes da lei, não. Da Torá, do Pentateuco, não. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. O Senhor Jesus, antes de morrer, partiu o pão e disse: comei, bebei, fazer isso em memória de mim até que eu venha. Até que eu venha. Então continua hoje. Tem igreja que não acredita mais na doutrina do partir do pão, não parte mais o pão. Acho que foi para aquela época só. Não crê no batismo. É uma confusão, irmãos. É uma confusão. Por quê? Porque foi castrado os ministérios na igreja. Os dons ministeriais. A começar pelo dom apostólico, que embora não exista mais em nós hoje, ele existiu aqui e nos deu a base. Qual é a base? É a doutrina dos apóstolos. E onde está a doutrina dos apóstolos? Nas cartas, confirmada pelo Espírito Santo. Agora vamos nos ater a alguns detalhes. Eu falei no primeiro vídeo sobre alguns irmãos sinceros, né? E eles são ensinados nas suas religiões, tem que curar o enfermo, ressuscitar a morte. Jesus disse, eu vou vos dar poder e vocês vão fazer isso também. As mesmas obras que eu fiz, outras maiores, vocês vão fazer. Irmãos, isso não é para nós, irmãos. Não é. Se você chegar no hospital aí fazendo isso, você vai passar vergonha. Você está vendo algum irmão fazer isso aqui? Se no início da igreja, com todo o poder, nenhum irmão fazia isso, você acha que hoje vai ser feito? Mas está escrito ali. Vamos ler de novo então. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Não de toda a igreja, não é qualquer irmão. Hoje a igreja tem o dom de cura, irmão. Sim, um irmão com o dom de cura pode ir lá orar. Nós temos que entender que é a vontade do Senhor Jesus que é feita e não a nossa. Quem diz que o Senhor Jesus quer curar aquelas pessoas no hospital lá? Muitas das vezes a gente se pergunta assim, nossa, se Deus existe, por que tanta criança morre? Eu já me fiz essa pergunta. Esses dias eu assisti um vídeo, a gente não sabe, a gente não conhece o cenário todo, só Deus vê tudo. E eu assisti um vídeo de uma criança, né, que ela caiu aconteceu no Brasil, você pode dar um Google depois aí, né? Ela caiu no tanque das aranhas num zoológico no Brasil. Não sei, Brasília, não sei onde foi, qual estado, né? E um policial saltou lá e salvou essa criança. Ela viveu e ele morreu. Foi as maiores manchetes, heróis, salva a criança e tal. Por que Deus não salva todas? Criança é inocente. Será, irmãos? Criança já nasce com o vírus do pecado. Não quer dizer que ela é condenada por isso, é outro assunto, né? Essa criança que esse policial morreu, deu a vida para salvar, se tornou um dos políticos mais corruptos do Brasil. Dá um Google lá. E muitas crianças e pessoas morreram pelos desvios de verba que ele fez, roubou. Então imagina mais 100, 200 crianças igual essa, viva. Acabava com o mundo. A gente não sabe os desígnios. A gente não sabe os desígnios de Deus. Deus tem que nos revelar.
Ele tem que nos revelar. Então, se Deus revelar para o irmão que ele quer curar aquela pessoa, ele vai dar o dom de cura e vai curar. Não é a vontade emocional do irmão que vai fazer. Deus não tem compromisso com as nossas emoções, ele tem compromisso com o cenário todo, com a palavra dele, com a vontade eterna dele. Esses sinais em massa não existem hoje, irmãos. Quando você vê na TV um monte de cura, tudo mentira, irmãos. Tudo mentira. E há alguma que é verdade, que é muito pouca, pastor profissional da fé, que não é o pastor Dons, que nós vamos falar aqui, que eles foram expulsos, as igrejas religiosas, começando pela católica, elas expulsaram os dons de Deus e profissionalizaram pastores para pagar eles, para eles falar o que o mundo quer ouvir. A falsa igreja quer ouvir. Então, irmãos, quando você vê lá, levanta da cadeira e anda, precisa 2, 3 obreiros ajudar, a pessoa anda meio cambalhotando. Se você ir atrás dessa pessoa, ela vai estar voltada na cadeira de roda. Aqui em Sapiranga tem a Jéssica, que infelizmente está morta, né? Ela foi num show aí de um pregador aí, famoso, e ela saiu andando com a oração dele. Nossa, foi curado, mas com 2 obreiros segurando. Poucos meses depois, apareceu na TV, no horário nobre, ela andando curada. Poucos meses depois estava morta, enterrada. Ela já estava morta. Se botar a Jéssica da cidade de Sapiranga é curada no evento do Show da Fé, você vai ver, vai aparecer ela lá, curada. Poucos meses depois morta. E o programa foi ao ar depois que ela já tinha morrido. Olha, meu Deus, irmãos, olha que vergonha, olha que triste, que ganância, que maldição, irmãos, que maldição. Anatema, maldito todo aquele que prega um falso evangelho. Seja maldito todo aquele que prega um falso evangelho, irmãos. Seja maldito. Atos dos Apóstolos, os apóstolos, irmãos. Nós temos que aprender com os apóstolos que deram a vida, que sangraram, que foram martirizados, não esses que ficam ricos, milionários, gordos, andando de seguranças, carros blindados. Fuja, irmãos, dos falsos apóstolos. Falsos. O que diz aqui? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos trouxeram a doutrina, a base da fé cristã. Na comunhão, os irmãos unidos, né? E no partir dos pão e das orações, a ceia do Senhor. Mas como nós vamos estar unidos com os irmãos? Na doutrina dos apóstolos. Não na doutrina do R.R. Soares, na doutrina do Edir Macedo, do Valdomiro Santiago, da Aimee, da Welly Einstein. Não, na doutrina dos apóstolos, irmãos. Deles nós vamos estar unidos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Comunhão. Temos que ter comunhão uns com os outros. Sim, nós somos a igreja de Cristo. Temos que estar unidos. Um só corpo. Unidos aonde? Ao nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 18. Onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Ali eu estarei. Na autoridade dele, não no nome de um falso apóstolo que inventou uma falsa igreja no ano tal. A igreja do Senhor Jesus nasceu em Mateus 16. Sobre essa palavra edificarei a minha igreja, aproximadamente no ano 30. Ele tinha mais ou menos 30 anos quando fundou a igreja dele. Talvez 31. Você entende, irmãos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Temos que ter comunhão, partir o pão e orar. Nós temos que nos reunir para ter comunhão, para partir o pão e para orar. Mas como essa comunhão? Tem normas e regras nessa comunhão. Não é se reunir só no amor. Não, irmão, esse amor nem é verdadeiro. O amor, ele dói. 1 Coríntios capítulo 13, o amor é sofredor. Se o amor é bom, o amor aceita tudo, não é amor. É carnalidade, não é amor. O amor sente dor, o amor dói, irmãos. O amor exige renúncia.
Então, como que é essa comunhão entre irmãos? Como a igreja se reúne para ter comunhão, partir o pão e orar? Na doutrina dos apóstolos. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, nós vamos nos reunir como igreja em algum lugar, na casa de algum irmão, algum lugar qualquer, não importa onde, na doutrina dos apóstolos. Se nós nos reunirmos com algum irmão, como igreja, e ali não tiver a doutrina dos apóstolos, não tem a edificação do Senhor. O Senhor não está no meio. Onde estiver 2 ou 3 ao meu nome, à minha autoridade, ali eu estarei no meio. Os irmãos estão na própria vontade ali. O Senhor não faz. O Espírito Santo está ali, porque ele está onde está o crente. Mas o Senhor Jesus não está ali como autoridade, ele não está confirmando aquilo ali. Ele não tem parte nenhuma com aquilo ali. Você quer estar num lugar onde o Senhor Jesus não está feliz, ele não está presente, ele não autorizou? Você quer? Você quer estar debaixo de doutrina que não é do Senhor? Como o Senhor estabeleceu a doutrina dele? Fisicamente ele não estabeleceu, não escreveu nada. Ele estabeleceu através dos seus apóstolos. Ele disse ele chamou Paulo, ele levou Paulo ao terceiro céu. Está escrito na Bíblia, nós vamos chegar lá. Ele levou o apóstolo Paulo ao terceiro céu e deu as doutrinas. Paulo é um tipo de arrebatamento. A igreja vai passar pela grande tribulação, ela é arrebatada. Uma igreja ensina de um jeito, uma ensina de outro. Que confusão, porque não tem a doutrina apostólica ali dentro. Onde tem a doutrina apostólica, tudo vai estar claro, sem confusão. A partir do momento que se fundou, que se estabeleceu uma religião com seu estatuto, já está. Tudo que vier depois, cuidado, cuidado. Não que não tenha verdades lá dentro, né? Quando o Senhor Jesus tentou Eva, quando Satanás tentou Eva, tentou o Senhor Jesus, ele usou a palavra, ele usou verdades e acrescentou mentiras em cima. O que mata o rato não é o fubá que está ali no pacotinho. 98% do ingrediente do veneno de rato é fubá, é farinha. Só 2% é veneno e o rato morre igual. Então nós temos que estar na doutrina pura, sem fermento. Limpai-vos do fermento velho, diz a palavra de Deus, e sedes uma massa nova sem fermento, diz as escrituras sagradas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Bom, no próximo vídeo, nós vamos começar a aprender o que é a doutrina dos apóstolos para a igreja. Aí não tem erro, irmãos. Aí não tem erro. Chegamos num grupo de irmãos que é contra a doutrina dos apóstolos, ali o Senhor Jesus não está no meio, nem eu. Ali não está a igreja na prática. Claro que tem irmãos salvos em muitas dessas religiões falsas. São poucos, a maioria não é salvo. Creram no falso evangelho. Mas tem irmãos lá que creram no evangelho verdadeiro e estão salvos. Porém, não estão não estão perseverando na doutrina dos apóstolos. Sucumbiram a doutrinas de homens. Você, irmão, quer perseverar na doutrina dos apóstolos ou sucumbir à doutrina de homens, ceder à doutrina de homens? A escolha é sua, é você e o teu pai. É um relacionamento que você opta em ter com o seu Deus. É a sua comunhão parcial ou total. É a sua entrega relativa ou completa. Quando o Senhor Jesus, depois de Pedro sofrer muito, né, diz para Pedro, em João capítulo 22, como Pedro ia morrer, que Pedro ia ser martirizado por causa do evangelho. Pedro deu aquela sentida, né? Que não é fácil você ouvir isso, né? Mesmo com o Espírito de Deus em você, não é fácil. Ele olha para João e pergunta, e esse aí, o que vai acontecer com ele? E o Senhor Jesus responde, o que te importa? Segue-me tu. Ah, mas toda essa gente seguindo errado, o que vai acontecer com elas? O que te importa? Segue tu a doutrina dos apóstolos.
queres a verdade, a terás. Se não quer, não a terás. Então nós vamos conhecer nos próximos vídeos a doutrina dos apóstolos para a igreja, o que foi ministrado inclusive pelos apóstolos, como Pedro, por exemplo, que não pertence mais à igreja, a igreja não precisa mais praticar, e o que deve praticar e não tem sido praticado, a doutrina dos apóstolos, o ensinamento profético, o pastorado, o ministério evangelístico, o dom de mestre. Vamos aprender tudo isso, mas vamos continuar no próximo vídeo na doutrina dos apóstolos. Não é só estar junto, irmãos. Os irmãos vão se reunir. Eu vou lá me reunir com os irmãos. Para quê? Para partir o pão, para orar, para estar em comunhão com eles. Mas em que base? Qualquer uma lá tá bom. Então, agradeço, mas eu quero perseverar na doutrina dos apóstolos. Até o próximo vídeo, irmãos.